Provérbios capítulo de número 15, verso 1, 3, 13 e 33 diz assim: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, o coração alegre aformoseia o rosto, e o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Me escute, querido. Uma palavra pode salvar o seu dia e pode salvar também uma vida. Hoje nós começamos essa manhã com um capítulo que fala de algo que todos nós enfrentamos, que é o peso das palavras e o estado do nosso coração. Provérbios 15 é como se Deus estivesse puxando uma cadeira, sentando na nossa frente e dizendo: filho, filha, deixa eu te ensinar a viver. Porque se formos sinceros, queridos, muitos dos nossos problemas do dia a dia não vêm de demônios, não vêm de perseguição, vêm de respostas maldadas, de orgulho, vem da falta de calma, de corações cansados e de decisões precipitadas. É ou não é? E o texto começa justamente assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pensa comigo, quantas brigas em casa teriam sido evitadas se uma resposta mansa tivesse vencido o impulso de falar na hora da raiva? Quantos casamentos se desgastam não por falta de amor, mas por excesso de palavras duras? Quantos jovens se afastam dos pais porque recebem gritos quando precisavam apenas de direção? Quantos lares viraram campo de guerra por falta de uma resposta leve? E Deus, conhecendo a nossa natureza impulsiva, já coloca na abertura do capítulo o primeiro lembrete: modere sua voz, pense antes de falar, porque uma palavra pode apagar um incêndio ou pode acendê-lo. E aqui está, querido, um ponto que nós precisamos pensar. Que é o jeito como nós falamos. Deus não está analisando apenas o que nós dizemos, mas como nós dizemos. E por que isso importa? Porque, como diz o verso de número 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso não é uma ameaça, é consolo, querido. Para mim, para você. Mas isso significa que Deus viu aquela injustiça. Isso significa que Deus viu quando você tentou fazer o certo e foi mal interpretado. Viu quando você se calou para não piorar. Viu quando você segurou a resposta para proteger alguém. Ele também viu quando você falou com amor, mesmo cansado. Provérbios 15 nos ensina 3 pilares para viver bem. Primeiro, as nossas palavras revelam o nosso coração. Lembra do que Jesus disse? A boca fala do que o coração está cheio. O que nós dizemos é um reflexo do que nós carregamos dentro de nós. Se tem muita dureza saindo, é porque tem muita dor não resolvida dentro de nós. Se tem muita irritação saindo, é porque tem muito peso acumulado. Se tem muita rispidez saindo, é porque tem cansaço dentro de nós sobrando. E aí, o verso 13 diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto. Quando o coração muda, o rosto muda. Quando o coração muda, o tom de voz também muda. Quando o coração muda, o ambiente muda, meu irmão. Segundo, Deus pesa nossas atitudes antes de pesar nossas orações. Provérbios 15, 8 diz o seguinte: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu prazer. Deus está nos dizendo: eu não quero suas orações se você não quer minha vontade. Porque Deus não está pedindo perfeição. Deus está pedindo de nós sinceridade. Se você hoje está tentando melhorar,
se está tentando controlar a sua boca, se está tentando viver em paz, se está tentando romper, responder com mais calma, sua oração é prazer para Deus. Amém? E o terceiro ponto é: o temor do Senhor é a chave de tudo. Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Isso, querido, significa o quê? Que temer a Deus é levar a Deus a sério nas pequenas coisas. Temer a Deus é responder com mansidão quando o nosso ego quer reagir. Temer a Deus é pensar no impacto da palavra antes de pressionar. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Então vamos falar com Deus, vamos a Deus em oração. Senhor, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor nos acordou, nos sustentou enquanto dormíamos. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Obrigado porque Tua palavra hoje veio como luz para nós. Obrigado porque o Senhor nos conhece, nos vê, nos entende e nos guia, Pai. Pai, hoje nós reconhecemos que muitas vezes nós falamos demais. Nós falamos sem pensar, falamos com dureza, falamos sem sabedoria. Nós reconhecemos nossas falhas, Pai. Reconhecemos nossas palavras tortas, reconhecemos quando respondemos sem amor. Paizinho, que o Senhor nos limpe hoje, que o Senhor endireite o nosso coração e que o Senhor nos faça falar como um filho Teu. Senhor, nós pedimos a Ti sabedoria, a sabedoria de Provérbios 15, mansidão na voz, calma, paz no espírito. Que o Senhor nos dê a capacidade de segurar uma palavra que pode destruir alguém. Que o Senhor nos ajude a falar, meu Pai, de uma forma que cure outros. Que o Senhor nos faça instrumentos de paz em nosso lar. E que nossa boca seja uma boca de vida no nosso trabalho. E que a nossa voz, Deus, seja uma voz de calma no meio do caos. Pai, alinha o nosso coração. Nós entregamos a Ti toda a nossa dor acumulada, todo o peso, toda irritação, ansiedade escondida. Troca, Pai, minha pressa por prudência. Troca a nossa dureza por compaixão. E troca, Deus, o nosso cansaço por força nova. Hoje nós queremos declarar, em nome de Jesus, que nossa boca será instrumento do Senhor. Nossas palavras vão construir, Deus, e não destruir. E o nosso dia será marcado por sabedoria. Deus, nos dá calma nas horas difíceis. E que o Senhor nos dê direção quando nós não soubermos responder. Que o Senhor guie nossas conversas, nossos pensamentos e nossas decisões, Deus. Senhor, nós consagramos a Ti este dia. Que o Senhor nos dê graça para viver. Provérbios capítulo 15 na prática. Nos ensine a falar melhor, a amar melhor, a ouvir melhor. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, Deus. E graças a Deus. Amém, querido. Então, meu irmão, fique com essa palavra no dia de hoje. Tá bom? Querido, nós chegamos ao fim de mais uma oração da manhã, mas antes, quero te pedir para você que não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações, tá bom? Deixe o seu like, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, porque nós de contínuo estamos em oração por todos, tá bom, querido? Meu irmão, beijo no coração, Deus te abençoe e até amanhã.